boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. A enxaqueca é uma preocupação recorrente nos consultórios. E hoje, sobre esse assunto, vamos conversar com a neurologista Patrícia Schettini. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite de estar falando de um tema tão frequente, né? Especialmente na população feminina, mas é um tema que eu sou suspeita em falar, que é o meu carro-chefe de consultório, de atendimento. É uma queixa muito frequente e a gente precisa passar informações para que essa população tenha acesso, né, às informações e chegue logo ao diagnóstico, tá? Certo. Agora, o que seria a enxaqueca? Muita gente chega com a dor de cabeça. Qual a diferença? Então, a enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça, cujo nome científico é cefaleia, tá? Nós temos aí catalogados mais de 30 tipos de dor de cabeça, sendo que a enxaqueca é um dos tipos. Junto com a cefaleia tensional, a enxaqueca é uma das patologias mais frequentes que a gente tem no consultório de neurologia, tá? Então, só que o fato de ser uma dor de cabeça, muitas vezes, na maioria das vezes, os pacientes não vão ao especialista para o diagnóstico, como a gente estava até conversando aqui há pouco tempo, né? Sim. Ficam anos a fio tomando medicações de forma errada, chegando até abuso de medicamento, tá? O uso diário de medicação sem ter o diagnóstico correto. E para todo mundo, aquilo ali é uma enxaqueca. E não é assim. A gente precisa de fato fazer o diagnóstico para saber qual o tipo de cefaleia para intervir de forma apropriada, né? A enxaqueca, ela é uma condição clínica neurológica crônica, tá? Não tem cura, tá? Mas tem muito controle, certo? E existem características específicas da sintomatologia da enxaqueca que a gente consegue dentro do consultório mesmo, independente de exames de imagem, tá? Que é outra questão que às vezes os pacientes questionam. Será que eu não preciso de nenhum exame de imagem para diagnosticar minha dor de cabeça? Às vezes a clínica mesmo. A clínica é soberana e a recorrência das crises nos dá substrato para poder fazer o diagnóstico. Lógico que, se é uma apresentação clínica diferente da habitual, nós vamos lançar mão de fazer exames de imagem para investigar se não existe uma causa secundária. Mas no geral, tá? Para a população geral, o diagnóstico de enxaqueca é no bate-papo ali do paciente com o médico neurologista, tá? E aí, vamos falar um pouquinho das características da enxaqueca. Quais os sintomas? Exato. É aquela dor de intensidade moderada a alta, tá? Quando a gente fala nessa intensidade, é aquela dor que incapacita o paciente de fazer as atividades da vida diária, tá? Então, associado a náusea, vômito, tá? Intolerância à luz, ao barulho, tá? E essa dor, ela dura de 4 até 72 horas, se não tomadas as devidas medicações de forma correta, tá? E o que é que acontece com a enxaqueca? Ela tem um caráter recorrente, tá? Então, é o mesmo padrão durante vários meses ou até anos, tá? Geralmente começa na adolescência, tá? No sexo feminino por conta das alterações hormonais, certo? E perdura a vida toda. Eu digo sempre às minhas pacientes, quem tem enxaqueca tem a vida toda, ela muda de características. Mas aquela dor de cabeça na paciente de 60 anos que tinha enxaqueca lá na adolescência é a mesma enxaqueca, só que ela muda as características, mas a fisiopatologia é a mesma, entendeu? Por que acontece, doutora, a enxaqueca? Então, ela é devido ao quê? Então, a enxaqueca, ela é uma condição de uma sensibilidade que os pacientes que têm a doença têm no núcleo trigêmeo vascular, a nível do tronco cerebral. É como se fosse assim, uma área mais sensível desse tronco. Sensível ao quê? Sensível a mudanças de alimentação, a estresse, padrão do sono, alterações hormonais, uso de bebida alcoólica, tá? Desidratação e outras condições, né? A depender da história do paciente, que vão ali naquele pontinho específico do cérebro, tá? Do tronco cerebral e desencadeiam várias alterações, tanto neurovasculares quanto no núcleo da dor,
levando a esse quadro tão exuberante de sintomas, né? Sim. Como a gente falou. Então, existe uma insensibilidade à luz, a sensibilidade ao som, a náusea. Tem pacientes que têm diarreia, outros ficam constipados. Você vê que não é só a dor. É uma coisa muito mais complexa do que só tratar a dor de cabeça. Entendeu? Mas então, isso acontece em todos os pacientes, por exemplo? Todos vão ter todos esses... Não necessariamente, certo? Tem muitos pacientes que têm uma enxaqueca, por exemplo, enxaqueca com aura. O que vem a ser a aura? A aura são sintomas visuais, tá? Chuviscos, alterações na sensibilidade ocular, Sim. tá? Que às vezes antecedem a crise. Nem todos têm todos os sintomas. E não precisa todos os sintomas para poder a gente fazer o diagnóstico. Sim. Entendeu? Então a gente precisa colher essa história direitinho com o paciente e observar, como eu lhe falei, o padrão de recorrência dessas crises. Agora, certo? uma questão interessante que eu vejo até algumas mães falando sobre crianças. Crianças, elas podem ter enxaqueca ou ali foi só uma dor de cabeça forte que a criança teve? Pronto, voltamos. A gente precisa ver o padrão de acometimento dessa dor, os sintomas que estão acompanhando essa dor, a história familiar, como eu falei, é genético, Sim. tá? Então, se é uma mãe que tem enxaqueca, com certeza essa criança também pode ter esses sintomas também, tá? Então, pode começar na primeira infância, certo? Sim. Enxaqueca, sim. Pacientes com 7, 8 anos já começarem a ter dor de cabeça. E às vezes, não necessariamente, ele não consegue determinar essa dor, né? E aí pode ser taxado como manha, né? Tá tendo manha, será que tá com dor de cabeça mesmo? Mas aí, fica o alerta, né? Se os pais têm histórico positivo para enxaqueca, essas crianças que já começam a apresentar dor na primeira infância, ligar o sinal que pode ser já um iniciozinho de enxaqueca. Doutora, em relação à dor de cabeça, às vezes as mães costumam colocar os dedos ali na lateral, né? Para checar se tá Pra com dor de... checar se tá com dor de cabeça Sim. mesmo ou não. Isso realmente é mito ou realmente mito. dá pra saber? Não, de fato é mito, né? Na região temporal aqui, às vezes acontece a vasodilatação no episódio de dor. Então você realmente vai sentir que está pulsando mais. Mas o fato de colocar a mão ou não vai ter alívio ou ter o diagnóstico através dessa palpação. Sim. Tá? Diferentemente na medicina milenar chinesa, eu estou falando aqui agora de acupuntura, existem pontos específicos que a gente pode, né, colocar as agulhinhas ali e ter certo alívio. Mas aí é algo direcionado, tá? Em pontos específicos para poder fazer o tratamento da dor. Sim. Certo? Mas como saber, por exemplo, que a criança está com dor de cabeça? Mas tem como saber. não. Aí colocando a mão na região temporal, não. Não vai resolver, não, também aí não não. vai diagnosticar. Não, aí não vai conseguir esse diagnóstico, não. Em relação aos analgésicos, a senhora falou a respeito que muita gente fica muito tempo utilizando remédios para dor. Isso. A utilização desses analgésicos por muito tempo, isso pode trazer, inclusive, a enxaqueca crônica para quem não tinha? Sim, perfeita pergunta, exatamente. Como eu te falei, a enxaqueca, ela é episódica, tá? Dura de 4 até 72 horas de dor quando não tratada. Então, naquele paciente que fica fazendo uso crônico de medicação, tá? Vai chegar uma hora que realmente essas medicações já não vão fazer efeito, tá? E eu tenho pacientes que tomam cartelas de medicação ao longo da semana. Imagine isso ao longo de um mês, Sim. tá? Então, hoje os critérios de enxaqueca crônica é aquele paciente que tem mais de 15 dias no mês com dor, por mais de 3 meses. Olha que eu vou te dizer que é uma realidade muito assim, verdadeira no consultório, tá? Porque é isso mesmo que a gente vê. Pacientes que sofrem há mais de anos por vários dias no mês com dor. E aí já vai no modo automático tomando várias medicações, tá? As medicações específicas para abortar a crise de enxaqueca, elas são efetivas quando tomadas logo no início dos sintomas e o paciente fica livre da dor. Tá certo? Aí o que acontece? Eles habitualmente não tomam uma medicação específica para enxaqueca, tomam aquela panaceia de medicamentos que não são direcionados para a fisiopatologia da crise, tá? Sim. Não vão resolver essa crise de enxaqueca, esse fenômeno complexo que eu acabei de falar com você a respeito da fisiopatologia, e aí essa dor vai perdurar por mais de 72 horas, porque Acaba não foi, mascarando. exato, não foi tratada, tá certo? Quando você tem um paciente que já reconhece esses sintomas de enxaqueca, porque eu preciso te dizer aqui, a crise de enxaqueca ela não começa do nada, tá? Existem sinais premonitórios que antecedem uma crise. Eu falei há pouco aqui da aura visual, Sim. né? Mas tem pacientes que se conhecem tanto que conseguem até perceber alterações do humor
e do trânsito intestinal, tá? Compulsão por doces, todos esses sinais, tá? Como eu falei, que é o núcleo trigêmino vascular, tá? Lá a nível do tronco cerebral, que mexe com emoção, que mexe com dor. Então, tudo isso é alterado precocemente e logo depois vem a fase da dor. Sim. Então, não é só uma dorzinha de cabeça, tá? Ela é uma dor complexa, com a fisiopatologia complexa, mas que quando você está na mão de um especialista, você consegue o tratamento logo adequado, certo? E evita esse postergar e esse abuso de medicações. Entendi. Tá? Agora, no caso das mulheres, a senhora disse que geralmente afeta mais as mulheres. Quando, em que fases, a enxaqueca vem de forma mais forte e afeta mais ainda a vida dessa mulher? Então, na vida das mulheres, por conta das alterações mensais, né, dos hormônios, Sim. elas habitualmente sofrem mais, tá? Porque a alteração hormonal é um dos gatilhos para a crise de enxaqueca, tá? E começa logo depois da primeira menstruação, tá? E ao longo da vida, aí vem a gestação, o pós-parto, a amamentação. Então, assim, a mulher, exatamente por esse sobe e desce dos hormônios, ela vai sofrer mais crise de enxaqueca. Mas homem também tem, viu? Sim. Enxaqueca, certo? E não necessariamente relacionado à questão hormonal, mas o homem com enxaqueca, às vezes, ele tem um episódio de dor, às vezes até muito mais intenso do que a própria mulher. Sim. Eu acho que a mulher, pelo fato de ficar vários anos sofrendo e lidando com essa dor, ela consegue se adaptar melhor, Sim. né? E as crises de enxaqueca no sexo masculino, eles realmente levam o homem ao consultório mais rápido, Sim. tá? Do que a mulher. Quem incomoda mais. Que incomoda mais, tá? E quando essa pessoa chega ao consultório, qual é o tratamento para enxaqueca? A gente ouve muito falar sobre os bloqueios. Isso, Realmente isso. existe? Como é que é feito? Não, então, a gente precisa fazer um escalonamento dessa dor, tá? Sim. Quantas crises o paciente está tendo, qual o impacto dessas crises ao longo do dia, tá? O quanto é que está impactando a vida, a qualidade de vida desse paciente. E hoje a gente tem desde as medicações orais para tratamento profilático, Sim. tá? O tratamento profilático é aquela medicação que o paciente vai tomar todos os dias. Para quê? Para que você tenha a diminuição da frequência das crises e da intensidade das crises. Então, um tratamento contínuo, tá? De 6 meses a 1 ano, que a gente vai ao longo disso acompanhando para que essas crises que eram hoje 10, 12, 15 no mês, passem a ser 2 ou 3 e até nenhuma, Sim. tá? A gente consegue zerar as crises com um tratamento, né, adequado, tá? Associado à mudança do estilo de vida e o paciente ficar sem enxaqueca, tá? Então, eu falei das medicações orais. Mas hoje, a gente tem as terapias injetáveis para enxaqueca, tá? Existem medicações injetáveis para crise, existem medicações para prevenção secundária, tá? Isso tudo é um escalonamento. Eu não vou chegar para o primeiro paciente, nunca teve o diagnóstico, já partir para um anticorpo monoclonal. Sim. Que é hoje nossa ponta do iceberg, né, do tratamento. É a última fase. Isso. A gente vai fazer uma tentativa, né, até chegar, olha, não respondeu, vamos partir para esse aqui, porque hoje a gente tem excelentes medicações para tratar enxaqueca. Mas isso é de acordo também com a idade do paciente. Não necessariamente. É mais com o impacto que essa dor tem na vida desse indivíduo. Entendeu? Entendi. Agora sim, para as pessoas que nunca tiveram crise de enxaqueca, estão se deparando com a primeira crise de uma dor de cabeça muito forte, o que a senhora indica que essas pessoas devem fazer? Essas pessoas, primeira coisa, quem nunca teve dor de cabeça e passou a ter, essa dor precisa ser investigada. Então, tem que procurar um especialista. E aí, nesse caso, já de cara, ela precisa ser avaliada com exames de imagem. Sim. Certo? Se aquela paciente que chega para mim, doutora, a minha dor de cabeça eu tenho desde 15 anos, é a mesma dor, nunca mudou o padrão, é desse jeito. Então, a paciente, ela não tem tanto risco quanto aquele, olha, eu nunca tive dor de cabeça e há 3 meses estou com a dor insuportável com essas características. Então, assim, já muda o enfoque aqui da consulta e ele realmente precisa ser investigado. Sim. Tá? É preciso dizer que a enxaqueca, ela não dá alterações de exames de imagem, tá? Certo? Então, as pessoas às vezes querem o exame, querem que aquela ressonância, a tomografia ou angiorressonância mostre alguma alteração. Não mostra. Eu falei há pouco que são alterações bioquímicas no núcleo trigêmino vascular. Então, a gente não vai conseguir mensurar isso com o exame de imagem, tá? São alterações bioquímicas. Então, o exame de imagem é para afastar outras lesões.
Em quais pacientes? Naqueles que nunca tiveram dor e passaram a ter, como eu falei, Sim. e naqueles que tinham um padrão de dor e daqui a pouco mudou totalmente, tá? O padrão, tá? Ou associado a, por exemplo, o paciente tinha uma dor de cabeça e agora, junto com a dor, ele está fazendo uma paralisia do braço esquerdo. Não era o habitual dele, a gente precisa fazer investigação. Sim. Tá certo? Então, nem todo mundo que chega com enxaqueca vai sair do consultório com exame, tá? E alguns que achavam que não precisa de exame, vai ser submetido sim a alguns exames mais específicos, tá? Às vezes, doutora, a ressonância tem que ser com contraste ou sem? Com contraste. Em alguns casos. Certo? Já para uma investigação mais profunda. Exato, exato. Agora, doutora, para a gente encerrar o nosso papo, que já está aqui cheio de informações, eu queria que a senhora deixasse uma dica para essas pessoas que estão sentindo dor de cabeça, não vão ao consultório, ficam ali tomando os analgésicos. Isso. O que é que a senhora deixa de dica para essas pessoas? Olha, o principal é que pare a automedicação. Procure o especialista para, de fato, fazer o diagnóstico do tipo de dor de cabeça que você tem, tá? Somente o neurologista é capaz de fazer essa identificação e te conduzir para o tratamento correto, tá? Sentir dor não é normal. E sentir dor vários dias no mês termina de corroborar essa máxima que eu acabei de falar, tá? Então, a enxaqueca tem tratamento, sim. Existem hoje excelentes opções de tratamento, certo? E não existe tratamento da enxaqueca sem mudança do estilo de vida. Acompanhado ao tratamento da enxaqueca, você vai precisar mudar seu padrão alimentar, seu padrão de sono e começar a praticar exercícios físicos, certo? Sim. Somente com esse pilar, eu digo muito aos meus pacientes, eu tenho o topo da casa, que são os melhores tratamentos, mas se você não fizer o pilar, a base e a sustentação da sua casa, não adianta você chegar com o melhor telhado e colocar que não vai sustentar. Então a gente precisa fazer esse exercício de casa bem feito, certo? E não subestimar, não subestime essa dor, não acho que essa dor é normal, certo? Fica aqui a verdade, assim, que sentir dor de cabeça não é normal e a gente pode diagnosticar, e a gente pode mudar essa realidade dessa dor. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada a você pelo convite. E assim, portanto, encerramos o nosso programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino, você confere aqui.